Já sentiu a dor de ser ridicularizado pelas pessoas que mais ama? Não feito por um estranho. Não de alguém distante. Imagina sua nora e todos e o seu único filho a troçar de si. Como se a sua existência fosse um incômodo. Como se o seu sacrifício já não valesse nada. O que faria se a única parte de si neste mundo achasse a sua dor engraçada? Quando a velhinha for para o asilo. Esse será o quarto do bebê. A frase foi dita com uma leveza cruel. Como se fosse só mais uma piada boba entre amigos. Mas naquele instante, cercada por laços azuis, flores de lavanda e lembrancinhas feitas por mim com tanto carinho, meu coração parou. Minha nora, Olivia, ergueu a taça de champanhe com um sorriso polido e olhos de quem nunca me enxergou de verdade. Ela falava do meu quarto. Daquele espaço onde, por mais de 40 anos, dormi ao lado do homem que amei. Onde chorei a sua morte. Onde guardei as cartas que ele me escrevia mesmo depois de casados. Quando a velhinha for para o asilo. A sala congelou. Eu ainda segurava uma bandeja com bolinhos de fubá, a receita da minha mãe, quando ouvi. Fiquei parada, os olhos queimando. A bandeja tremeu em minhas mãos. Mas o que realmente me despedaçou não foram as palavras dela. Foi a reação do meu filho. Diego, meu menino, meu único filho. Ele riu. Não de nervoso, não por não saber o que dizer. Riu como quem compartilha o mesmo pensamento. Como quem aprova, endossa, participa. Ele segurou a cintura de Olivia e brindou junto. Mãe ainda tem muita vida pela frente. Disse, mas não me olhou nos olhos. Aquelas palavras, ditas para tentar suavizar, vieram tarde demais, tão vazias quanto o abraço que ele não me deu naquele dia. Durante 3 dias, eu havia preparado cada detalhe daquele chá de bebê. Comprei os tecidos, costurei à mão os guardanapos. Fiz a cobertura do bolo com amor e nostalgia. Achei que estava celebrando a chegada de uma nova vida. Mas percebi, ali, diante de 20 testemunhas, que estava organizando o meu desaparecimento. As amigas antigas desviaram o olhar. Outras sorriram com pena. A sala estava cheia, mas eu me sentia sozinha como nunca. Tentei sorrir. Tentei fingir que era só uma brincadeira infeliz. Mas por dentro, eu estava desmoronando em silêncio. 40 anos ensinando literatura inglesa em escola pública. 40 anos educando adolescentes a pensar, a sentir, a resistir. E agora eu não conseguia dizer nada para me defender. Na cozinha, minha amiga Mariela segurou meu braço. Você está bem? Claro, menti. Enquanto todos se divertiam, eu me movia como uma sombra. Servi o chá, cortei o bolo, agradeci pelos presentes, recebi os beijos, os elogios. É o tempo todo, a frase martelando na cabeça. Quando a velhinha for para o asilo. À noite, a casa estava em silêncio. Diego ofereceu ajuda para limpar. Mas Olivia reclamou de dores nas costas. Foi-se deitar sem olhar para mim. Meu filho ficou parado na porta da cozinha. Mamãe, você sabe que a Olivia estava só brincando. Né? Não respondi. Apenas entreguei a ele uma sacola de lixo. Leva isso, por favor. Naquele momento, percebi algo que doeu mais do que todas as palavras ditas naquele dia. Meu filho não me conhecia mais. Ou pior, talvez nunca tivesse me conhecido. Horas depois, sentada na beira da cama, olhei meu reflexo no espelho. As rugas pareciam mais profundas. O cabelo, que Francisco chamava de fios de anjo, agora era só cinza opaco. Me vi, pela primeira vez, como um estorvo elegante, esperando ser retirado discretamente. Abri a gaveta da cômoda. Peguei o relógio de bolso de Francisco. A carta que ele me deixou no nosso último aniversário ainda estava lá. Rosa, você é a mulher mais forte que já conheci. E o que mais admiro em você é que até sua gentileza tem coragem. As lágrimas vieram, mas junto delas, algo despertou. Uma fagulha. Uma pergunta. E se não for só uma brincadeira? E se o plano for mesmo me tirar daqui? Olhei ao redor do quarto. Me lembrei das ligações sussurradas de Olivia. Das ausências sem explicação. Dos olhares que ela desviava quando eu entrava na sala. Por muito tempo, eu preferi não ver a dor. Achei que eram só hormônios da gravidez. Mas agora eu sabia. Algo estava errado. E por mais que doesse, eu não ia permitir que me apagassem sem lutar. Acordei naquela manhã com o peso da noite ainda preso nos olhos. O silêncio da casa parecia maior. Mais pesado. O sol entrava tímido pela cortina. Mas dentro de mim, uma sombra escura já se instalara. Enquanto tomava meu café, um amargo nó na garganta me apertava. Pensei em Francisco, meu marido, que partira há 3 anos para sempre. Lembrei da promessa que fizemos na nossa última conversa. Cuidarei do nosso filho e da nossa casa. Sempre. Durante 4 décadas. Fiz exatamente isso. Criei Diego sozinha, entre plantões na escola e noites em claro. Cuidando de febres. Enchendo sua lancheira com bolos caseiros. Mesmo quando meu corpo implorava por descanso. Recusei oportunidades para voltar a estudar. Para me cuidar. Para viver. Eu era mãe.
esposa, professora, dona de casa, um emaranhado de responsabilidades que me consumiam. As paredes dessa casa guardam minhas lágrimas silenciosas. Os sorrisos escondidos. As renúncias invisíveis. Eu aprendi a ser forte. Aprendi a segurar minha dor para não incomodar. Para não ser peso. Mas, naquela manhã, enquanto olhava para o quarto que se tornaria o do meu neto, a verdade cruel me atingiu. Eu era uma mulher apagada. Apagada dentro da minha própria casa. Apagada do futuro do meu filho. Apagada da vida que eu achava que construí. Aquele comentário no chá de bebê. A risada de Diego. O olhar de Olivia, tudo isso foi a prova de que, para eles, eu era descartável. Como um móvel antigo que ninguém quer mais. Revive momentos que pensei ter esquecido. O primeiro dia de aula de Diego. Segurando sua mão pequena. Prometendo protegê-lo de tudo. Os jantares solitários enquanto ele estudava para as provas. As vezes que ele precisou e eu não estive presente porque estava exausta demais. As vezes que aceitei calada um olhar de reprovação de Olivia quando tentei ajudá-la na cozinha. E me perguntei, valeu a pena? Valeu a pena abrir mão dos meus sonhos para construir os dela? Valeu a pena me anular para ser apenas a mãe e a sogra? Valeu a pena viver nessa casa, agora tão estranha, que aos poucos me expulsava? A dor da traição é profunda. Mas a pior dor é sentir que todo o amor, toda a luta, toda a história, não vale nada para aqueles que deveriam te amar incondicionalmente. Porém, no fundo desse abismo, uma chama começou a arder. Porque descobrir que fui apagada não significava que eu estava derrotada. Levantei a cabeça diante do espelho e vi não só a mulher marcada pelo tempo, mas uma guerreira que ainda podia lutar. Aquela mulher que deixou de existir para ser boa para todos os outros. Precisava renascer. E então, decidi, eu não iria desaparecer. Eu iria descobrir o que Olivia estava escondendo. Eu iria lutar pelo meu lugar. Pelo meu filho. Pelo meu neto. Pela minha dignidade. A suspeita começou como um sussurro na minha mente. Quase imperceptível, mas que crescia a cada dia que passava. Olivia mudou. Não apenas o corpo, o bebê crescendo em seu ventre, mas o olhar. Os gestos. Os segredos. Ela dizia que era cansaço. Hormônios da gravidez. Mas eu sabia que havia algo mais. Algo que ela escondia de mim, de Diego, de todos. Naquela manhã, enquanto arrumava a casa, encontrei um envelope escondido na gaveta do quarto de hóspedes, o quarto que, agora, Olivia considerava seu território. Meu coração acelerou ao ver o selo do escritório de advocacia. Quando perguntei, Olivia tirou o envelope de mim com rapidez. Os olhos arregalados, evitando o meu olhar. Obrigada, disse ela, guardando-o apressada na bolsa. Cada vez que o telefone tocava, ela saía discretamente. Mensagens trocadas em segredo. Conversas sussurradas. Encontros misteriosos. Em um momento de descuido, escutei uma voz no telefone dizer: ele não suspeita de nada. Quando me viu, desligou imediatamente. O nome que apareceu em minha mente e no meu coração como uma ameaça silenciosa foi Javier Cortés. Quem era ele? Porque o nome aparecia tantas vezes naquela pequena agenda preta que Olivia escondia. Passei noites pesquisando, tentando entender. Facebook, fotos antigas, perfis que revelavam um passado que ela não queria que eu soubesse. Javier e Olivia juntos, abraçados, sorrindo como um casal apaixonado, imagens de anos atrás. Mas também fotos recentes, tiradas pouco antes de Olivia anunciar a gravidez. Meu peito doía ao ver aquilo. Meu filho, meu Diego, acreditando que estava construindo uma família com Olivia. Enquanto ela carregava um segredo. As dúvidas começaram a corroer meu silêncio. Cada encontro, cada sorriso furtivo entre Olivia e Javier era um golpe no meu coração. Porque Diego não via. Porque ele fechava os olhos para o que eu sentia. Ou talvez ele não quisesse ver. Mas eu não podia mais ignorar. Minha intuição de mãe gritava em silêncio. Uma voz que me dizia que eu precisava descobrir a verdade. Porque, às vezes, o amor não é suficiente para proteger aqueles que amamos. A escuridão daquele período não vinha apenas da noite que caía lá fora, mas do silêncio sufocante que invadia meu coração. Era a hora mais sombria da minha vida, o momento em que as suspeitas se tornavam certezas. E a verdade, um peso quase insuportável. Com a ajuda de Catalina, minha amiga e investigadora particular, comecei a reunir provas que confirmassem o que minha intuição gritava em silêncio. Registros financeiros, mensagens ocultas, encontros secretos, tudo levava a um mesmo nome, Javier Cortés. Catalina não era apenas uma investigadora, era alguém que entendia a dor silenciosa de quem busca a verdade em meio às mentiras. Descobrimos que Olivia havia transferido grandes quantias de dinheiro das contas de Diego para uma conta que só ela controlava. Uma traição não apenas emocional, mas financeira. E a casa, o lar que eu e Francisco construímos, estava no centro daquele plano frio e calculista. Mas nada doía mais do que a incerteza sobre o bebê que ela carregava.
Eu precisava saber a verdade. Custasse o que custasse. Após o nascimento do menino, num momento de coragem desesperada, roubei silenciosamente uma amostra de sangue do pequeno Francisco, uma pequena mancha na gaze. Quase invisível para os olhos alheios. Com o apoio de Catalina, também recolhi uma mecha do cabelo de Diego, meu filho, para enviar ao laboratório. Cada segundo da espera era um tormento. O silêncio da casa se tornava mais pesado. Os pensamentos mais afiados. Recordava as noites em que Francisco me dizia: o amor é coragem, Rosa. Coragem a enfrentar a verdade. Mesmo que ela doa. Eu sentia essa coragem crescendo dentro de mim, misturada com o medo do que poderia encontrar. Quando o resultado finalmente chegou, o papel em minhas mãos parecia pesar toneladas. A prova científica, fria e inabalável, dizia o que meu coração já temia. Diego não era o pai biológico de Francisco. Aquele momento partiu minha alma ao meio. Mas também me deu a força para lutar. Por mais devastador que fosse, a verdade trazia uma luz, a luz da justiça. Da libertação. Eu sabia que não seria fácil. Que Diego precisaria de tempo para aceitar. Que Olivia não desistiria sem lutar. Mas, pela primeira vez, eu não estava mais sozinha. Eu tinha a verdade ao meu lado. O ar parecia ficar mais denso naquele dia. Eu segurava na mão o resultado do exame de DNA. A prova irrefutável da traição que vinha consumindo minha alma há meses. Meu coração batia descompassado. Cada batida uma mistura amarga de medo e coragem. Era hora de revelar a verdade. Chamei Diego para sentar na sala de estar, onde tantas histórias foram contadas, onde tantas promessas foram feitas. Olivia estava por perto, fingindo tranquilidade, mas eu sabia que aquela máscara estava prestes a cair. Respirei fundo e disse, com a voz firme, mesmo que as lágrimas tentassem escapar: Diego, eu preciso que você saiba a verdade sobre Francisco. Ele me olhou, olhos brilhando de expectativa, de amor. Mas a verdade não seria doce. Estendi o envelope com o resultado do exame e comecei a contar tudo. As reuniões secretas de Olivia com Javier Cortés. Os desvios financeiros. A manipulação. Cada palavra era um golpe no peito dele. E ao mesmo tempo, uma libertação para mim. Diego ficou em silêncio, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Seus olhos se encheram de dor, confusão e, por um instante, perdi o menino que conhecia. Um homem adulto, despedaçado por uma mentira que se arrastava desde o início do casamento. Olivia tentou negar, tentou virar a conversa, lançou acusações contra mim, mas o olhar dela traía o medo e a culpa. A máscara caiu e, com ela, toda a fachada de falsidade. Diego, com a voz trêmula, finalmente falou: Mãe, eu não sei o que dizer. Ele se afastou, abraçando o bebê com força, buscando naquele pequeno ser uma razão para continuar acreditando. E ali, no meio da tempestade de emoções, algo mudou. A dor da traição era imensa. Mas a verdade também trazia uma esperança tênue, a esperança de um recomeço, de reconstruir a confiança perdida. Olivia, furiosa, pegou suas coisas, ameaçando ações legais e vingança. Mas Diego, pela primeira vez, viu além das palavras dela e escolheu lutar por sua própria verdade. Eu estive ao lado dele, segurando sua mão, compartilhando a dor e também a força que vinha da honestidade. A tempestade passou, mas as cicatrizes ainda estavam ali, gravadas não só nas paredes desta casa, mas dentro dos nossos corações. Nos meses que se seguiram, a dor da traição deu lugar a uma força silenciosa, uma primavera tímida nascendo entre as ruínas do passado. Eu, Rosa Benítez, que por tantos anos me apaguei para cuidar dos outros, finalmente me reencontrei. Transformei o antigo quarto que Olivia planejava usar para expulsar-me em um ateliê de pintura, meu refúgio. Meu renascimento. Com cada pincelada, eu pintava não só telas, mas pedaços da minha alma que haviam ficado perdidos no tempo. Diego, por sua vez, começou a se reerguer. Depois da queda, ele encontrou em si mesmo a coragem para reconstruir a confiança. Primeiro comigo, depois consigo mesmo. Reaproximou-se, voltou a ser meu filho, meu parceiro na cura. A casa, antes palco da dor, tornou-se abrigo de novas esperanças. Criamos juntos um jardim, onde plantamos flores e também sonhos, sementes de um futuro que ainda podíamos cultivar. Apesar das tempestades, o clube de jardinagem, formado por mulheres que, assim como eu, passaram por suas próprias batalhas, tornou-se nossa força coletiva. Nessas reuniões, compartilhamos histórias, rimos, choramos e aprendemos que nunca é tarde para florescer. Uma tarde, enquanto ensinava pintura para essas mulheres, vi no olhar delas a mesma chama que sentia arder dentro de mim. Uma chama de vida, de luta, de liberdade. Diego me contou que estava conhecendo alguém. Um amor diferente, sincero, com os pés no chão. Sorri, com o coração leve, sabendo que ele finalmente podia enxergar além das sombras do passado. Olhando para o céu estrelado daquela noite,
Senti a presença de Francisco. Meu amado, ao meu lado. Ele aprovaria a mulher que eu me tornei, forte, livre e plena. E assim, percebi que a dor da traição não foi o fim da minha história, mas o começo da minha liberdade. Às vezes, é preciso que a vida quebre você em 1000 pedaços para que você escolha juntar só os fragmentos que realmente valem a pena. Eu sou Rosa Benítez, e essa é a minha história de renascimento.